Bem, vamos à resolução da questão. Esses anos pós-guerra também foram notáveis sobre outro aspecto, pois à medida que o tempo passava, tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro dela estavam contidas as sementes de sua própria destruição. Segundo Galbraith, a alternativa a crise do capitalismo norte-americano de 1929 não abalou seus fundamentos, porque foi gerado por ele mesmo, isto é, o funcionamento da economia provocou a superprodução agrícola e industrial, a especulação na bolsa de valores, a expansão do crédito, que garantiu os lucros aos empresários, diminuindo a desigual distribuição de renda com o recuo do desemprego. Na verdade, abalou sim. A crise de 29 ela é fundamental para a gente entender esse contexto pós-guerra e a crise de muitas economias, inclusive a norte-americana, que estava em ascensão desde o início da década de 1920. Alternativa B. A época referida no texto diz respeito à crise dos anos de 1950, pós-Segunda Guerra, portanto, externa ao capitalismo dos Estados Unidos, uma vez que os estados europeus endividados e destruídos continuaram a contrair empréstimos e a comprar produtos norte-americanos, e os empresários internamente especularam na bolsa de valores para minimizar os efeitos do desemprego. Na verdade, o contexto pós-guerra que está sendo analisado aqui é exatamente o contexto pós Primeira Guerra Mundial e não relacionado ao contexto da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a alternativa trabalha um contexto diferente daquele abordado pelo texto da questão. Alternativa C. Nos fins dos anos de 1920, com a economia desorganizada pela Primeira Guerra Mundial, o capitalismo norte-americano cresceu rumo à superprodução, com investimentos na indústria, a restrição ao crédito e ao controle da especulação na bolsa de valores, pois a crise foi motivada apenas por motivos internos, o que facilitou a intervenção do Estado. Na verdade, há uma crise aqui do liberalismo. Entretanto, ele estava em ascensão nesse contexto. Na verdade, os créditos são liberados, a especulação faz parte de um novo tipo de economia voltada para os aspectos ligados ao mundo financeiro, e os motivos, apesar de também terem sido internos dentro dos Estados Unidos, há também um critério externo em relação ao fato de que as potências no pós-guerra não cresceram o suficiente para abarcar a demanda de novos produtos que entravam no mercado. Então, essa facilitação que a questão aborda em relação ao Estado, ela só vai ocorrer depois da crise e não anterior a ela. Vamos à alternativa D, então. A crise de 1929 foi gerada pelo próprio funcionamento do capitalismo dos Estados Unidos nos anos de 1920. Em um clima de euforia com o aumento da produção, a especulação na bolsa de valores, a concentração de renda e o crédito fácil, sem intervenção do Estado, apesar da diminuição das importações europeias e dos crescentes índices de desemprego. Vamos à alternativa A e depois retornamos à alternativa D. A crise dos anos pós-Segunda Guerra Mundial mostrou a importância da ação do Estado, na medida que a intervenção reduziu os desequilíbrios causados pelo próprio funcionamento da economia norte-americana, isto é, preservou o lucro dos empresários, baixou os índices de produção agrícola e industrial e controlou os altos níveis de desemprego. De novo, o contexto não trabalha com a questão da Segunda Guerra Mundial, mas da Primeira, e ainda assim, após a Segunda Guerra Mundial, tem-se a consolidação de um modelo liberal e não de um modelo intervencionista estatal como proposto na alternativa. Então, a alternativa correta, de fato, é a alternativa D. Toda essa questão ligada à crise está ligada, de fato, à crise 29 em relação aos Estados Unidos, ao aspecto ligado àquele modelo que, a partir de 29, passa a ser questionado numa grande crise do liberalismo, não só nos Estados Unidos, mas em outras partes do globo.